Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2016. E você confere agora os destaques desta edição. Unifev realiza reunião para discutir a campanha do Outubro Rosa. A ação tem como objetivo alertar a população sobre a prevenção do câncer de mama. João Dado participa do Jornal da Manhã Unifev e apresenta as propostas do plano de governo. A Associação Comercial de Votuporanga, em parceria com o Sebrae, promove oficina de vitrinismo. Foram apresentadas informações e técnicas que vão ajudar a atrair os consumidores. Terça-feira é dia de teleemprego. Você confere as vagas disponíveis para Votuporanga e região. No esporte, tem os comentários de Josiano Garofolo. Entre os destaques, Cave se prepara para encarar o Nacional na Arena Plínio Marim. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. Nós começamos o TVU Jornal, primeira edição, falando sobre polícia. É que policiais militares da Força Tática prenderam um homem na noite de ontem em Votuporanga após um assalto a pedestre no Jardim Bom Clima. Após o crime, a PM foi acionada via 190 e fez buscas até conseguir localizar o suspeito em uma rua do bairro. Os policiais apuraram que o assaltante foi beneficiado por uma saída temporária de um centro de progressão penal. O criminoso, de 45 anos, foi reconhecido pela vítima, preso em flagrante e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul e responderá na justiça pelo crime de roubo. E vamos saber o que é notícia na região noroeste paulista com a Camila Xícharo no Região em 1 minuto. Olá pessoal, uma grávida deu à luz no meio da rua com a ajuda de policiais depois de sair de casa e tentar ir a pé ao hospital em Rio Preto ontem de manhã. A mulher é uma imigrante haitiana de 24 anos e deu à luz a um menino. Segundo o capitão, após o parto do bebê, a mãe e a criança foram encaminhados à Santa Casa de Rio Preto. O bebê vai se chamar Miguel. E uma cobra cascavel foi encontrada por moradores de Valentim Gentil no último domingo. Segundo informações da Defesa Civil, o animal, que mede cerca de 70 a 80 centímetros, estava bastante agitado e assustou os moradores do bairro. Ela foi capturada e solta logo após em uma área de preservação, longe das cidades, das casas e dos demais animais domésticos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E a polícia está à procura de ladrões que furtaram uma agência bancária em Guaraci no final de semana. O roubo foi na madrugada do sábado. Os ladrões quebraram uma parede do estacionamento para entrar no local. Segundo informações da polícia, eles também arrombaram uma porta e um cofre. Mas a quantia levada pelos ladrões não foi divulgada. Imagens do circuito de monitoramento foram entregues à polícia e vai ajudar nas investigações. E um homem e uma mulher foram presos ontem à noite em Pereira Barreto, acusados de tráfico de drogas. Flagrante aconteceu na residência do casal. A mulher tinha droga escondida nas partes íntimas. Em depoimento, o homem confessou que estava comercializando o entorpecente e disse que obrigava a companheira a esconder a droga para ele. Após serem ouvidos, eles foram encaminhados para cadeias da região. E essas são as notícias da nossa região. Uma ótima tarde, até amanhã. Obrigada, Camila. E setembro está acabando e a Unifev realizou ontem uma reunião para discutir como será a campanha Outubro Rosa deste ano. O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Aqui em Votuporanga, a ação vai envolver diversos segmentos da sociedade
para alertar a população sobre a prevenção do câncer de mama. O encontro teve a presença de membros de instituições, entidades civis e religiosas, clubes de serviço, poder público e Unifev, que é uma das organizadoras das ações que vão ser desenvolvidas. O Outubro Rosa é uma campanha mundial que visa esclarecer as pessoas sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Aqui em Votuporanga, ela começou em 2012 através do curso de Psicologia da Unifev, que desenvolveu várias ações voltadas à saúde da mulher. Durante todo o mês de outubro, diversas ações serão feitas na cidade, como, por exemplo, palestras. No dia 8, alunos das áreas de saúde da Unifev estarão passando orientações à população. No dia 8 de outubro, essa já está agendada, nós faremos intervenções no período da manhã, das 8 ao meio-dia, na loja Ideal Calçados, no mezanino, da sua loja, com curso de nutrição e enfermagem como parceiros, na nutrição, orientações nutricionais, o pessoal da enfermagem, o autocuidado no autoexame de mama. E o curso de Psicologia, Orientações e Prevenção. Depois, no encerramento dessa ação, no mesmo dia 8, nós desceremos a Rua Amazonas, porque o comércio vai ficar aberto o dia todo, numa chamada caminhada interativa com a comunidade que estará presente na Rua Amazonas. Cada instituição vai elaborar a sua programação para divulgar a campanha. Nós iremos desenvolver os arrecadamentos dos lacres com os alunos. E isso é uma importância muito grande para os alunos, que eles disputam entre eles, saem na vizinhança, vão pedir para os parentes, para eles estarem levando esses lacres na escola, para a gente está doando para as entidades, que é o Hospital de Câncer de Barretos. Para chamar a atenção e envolver toda a comunidade nessa campanha, todas as ações e informações vão estar disponíveis através do Facebook. O pessoal pode acessar a página no Facebook, facebook.com/Outubro Rosa Votuporanga. Lá serão disponibilizadas todas as atividades que estão sendo desenvolvidas por meio das imagens, fotografias, cobertura dos eventos. E a galera vai ficar sabendo antes aonde é que vai ocorrer todas essas atividades. Lembrando que todas as informações da campanha estão no Facebook através da página Outubro Rosa Votuporanga. Se você preferir, também pode ligar no telefone 3405-9999. E ainda falando de Unifev, o curso de Direito da instituição promove entre os dias 3 e 5 de outubro o terceiro ciclo de carreiras jurídicas no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. E se você quiser participar, ainda dá tempo. A estudante de jornalismo Érica Oliveira conta como. As inscrições para o terceiro ciclo de carreiras jurídicas foram prorrogadas até quinta-feira. Sobre isso, eu converso agora com o coordenador do curso de Direito, André Herrera. André, qual a finalidade, qual o objetivo desse evento? Bom, primeiramente a todos que nos ouvem, o ciclo jurídico ele é apresentado à comunidade e também ao nosso público-alvo, que são os estudantes de Direito e todos aqueles que estão seguindo a carreira jurídica. Qual que é o nosso objetivo primordial do curso, do ciclo, que nós estamos no terceiro ciclo? Antes de eu explicar exatamente, eu queria falar um pouquinho antes sobre duas coisinhas essenciais. Primeiro, eu quero fazer dois agradecimentos. O primeiro pela própria Unifev, pela FEV, que me autorizou a todo o dinheiro arrecadado no ciclo ser doado para uma instituição de caridade. E isso também é um favor, é um agradecimento também à Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho, em nome do Dr. Zé Antônio, que nos auxilia já na terceira vez que nos auxilia, trazendo para nós palestrantes, e a obrigação nossa é que a gente doe, e a escolha dessa doação para uma instituição é feita pela Justiça do Trabalho, e este ano será doado para a Santa Casa de Misericórdia da cidade de Votuporanga. Tá? E para essa terceira edição, qual que é a programação? O que vai estar acontecendo no evento? Olha, nós temos duas programações, uma na parte da manhã e uma na parte noturna. Os alunos de manhã e os alunos noturnos, e também para a comunidade. Na parte da manhã, nós temos alunos e ex-alunos que apresentam as suas monografias, que foram excelentes monografias, que foram muito bem apresentadas. Esses alunos têm a possibilidade de apresentar agora para um público maior, também para fazer a desenvoltura do próprio aluno.
aberta para questionamentos, os próprios alunos podem perguntar para os 2 alunos que hoje são profissionais da área e também para o próprio aluno que vai fazer a apresentação. Isso é na segunda, na terça e na quarta-feira. No período noturno nós temos palestras. A primeira palestra nossa é realizada por um procurador federal, que vai nos blindar com o seu conhecimento. No segundo dia, que é na terça-feira, nós temos um professor de São José do Rio Preto, que é advogado também, que vai falar sobre direito empresarial. E no último dia, que é na quinta-feira, será 2 juízes da Justiça do Trabalho. Então, nós temos aí 3 áreas bem ecléticas para mostrar aos nossos alunos e também à comunidade a abrangência do curso de Direito. Então, além dos estudantes, o evento também é aberto à comunidade. Tem algum custo para estar participando? Olha, nós temos um custo de R$30, como eu havia dito anteriormente. Este custo é destinado não para nós, nem para o curso de Direito, nem para a Unifev. Esse custo é destinado a quem? A uma instituição de caridade. Então, nós aproveitamos os nossos alunos, entregamos a ele um conhecimento das suas carreiras jurídicas, é aberto, como dito anteriormente, é aberto à comunidade, a comunidade pode participar. A diferença é que o aluno pode fazer via online as nossas inscrições e a comunidade terá que fazer ela presencial, ou aqui no Campus Centro, ou na própria cidade universitária. Obrigada pela entrevista. Então, como o André falou, as inscrições podem ser feitas no site da Unifev, unifev.edu.br, na aba Portal, e também no Central de Relacionamentos dos 2 campos. Érico Oliveira para o TV O Jornal. Outras informações podem ser obtidas no Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifev, no telefone 3405-9999 e o ramal é o 636. E o Banco Central estimou hoje que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação oficial do país, deve ficar em 7,3% neste ano e mais próximo da meta central de 4,5% no ano que vem. Com isso, o IPCA deverá ficar pelo 2º ano seguido acima do teto de 6,5% determinado pelo Sistema de Metas de Inflação Brasileiro. Em 2015, a inflação somou 10,67% e foi a maior taxa desde 2002. Já os economistas do mercado financeiro prevêem uma inflação de 7,25% para este ano. Para o Produto Interno Bruto, a autoridade monetária estimou uma contração de 3,3% neste ano e uma alta de 1,3% em 2017. E mudando de assunto, terça-feira é dia de teleemprego. E você está querendo uma vaga no mercado de trabalho? Nós temos algumas dicas, olha aí. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Loja de materiais elétricos contrata vendedor. É necessário que o candidato tenha experiência na área e como comerciante. Os currículos podem ser enviados para o e-mail murilo@cvnet.com.br com o título Vendas. Pizzaria abre vagas para auxiliar de cozinha, pizzaiolo e entregador. Os interessados podem encaminhar o currículo para o e-mail vagas1@belacapri.com.br. E há vagas para o setor de almoxarifado em loja de imóveis. O cargo é para homens com carteira de habilitação AB e com experiência na área. Os currículos podem ser enviados para comercial@modale.com.br. E há vagas de garçom, chapeiro e caixa para restaurante. Os currículos podem ser entregues na Rua Tietê, o número é 3568, ou enviar um e-mail para contato@818burger.com.br. Pensando na proximidade do Dia das Crianças e principalmente no Natal, a Associação Comercial de Votuporanga promoveu em parceria com o Sebrae uma oficina de vitrinismo. Foram apresentadas informações e técnicas que vão ajudar a atrair os consumidores, aumentando então o faturamento das lojas. A vitrine é o cartão postal de uma loja. É através da exposição dos produtos que o comerciante tem a possibilidade de aumentar as vendas. Não basta apenas colocar os produtos à mostra. Uma vitrine bem feita requer muita criatividade e técnica. Pensando nisso,
a Associação Comercial de Votuporanga, em parceria com o Sebrae, promoveram uma oficina de vitrinismo. Um consultor do Sebrae mostrou como montar uma vitrine mais atrativa e ainda como atrair os consumidores. Vitrine certa é aquela vitrine que vende, isso que é muito importante. 70% das vendas são causadas pela vitrine. Então, vitrine chamativa, vitrine que vende, tem que ter aquela vitrine que comunica com o nosso cliente, que conta uma história, mas que principalmente destaca o produto. Isso que é fundamental. O destaque do produto, da maneira correta, usando os elementos, piso, o vidro e a iluminação, são fundamentais para contar essa história direitinho para o cliente entender. Com a aproximação das festas de fim de ano, tendo o Natal como a melhor data do ano para as vendas, os comerciantes pretendem pôr em prática tudo que foi visto no curso. Eu acho muito válido para nós comerciantes da cidade de Votuporanga termos a iniciativa da associação de estar oferecendo para a gente um pouco do aprendizado de como montar uma boa vitrine, né? É muito importante, a vitrine é um cartão postal, como a gente estava conversando, chama a atenção das pessoas que passam pela rua e acaba atraindo o público para a nossa loja, né? Uma oportunidade muito boa, porque eu acho que aprender é sempre bom e um curso desse é ótimo para a bagagem da gente. O presidente da Associação Comercial diz que é preciso aproveitar cada oportunidade para melhorar os negócios. Não só em tempo de crise, mas também a época de Natal que está se aproximando. Nós temos agora o Dia das Crianças e logo na sequência já começa o período de vendas de Natal. Então, é um período extremamente importante para estar organizando de forma adequada as suas vitrines. Se tiver alguma dúvida ou quiser mais informações sobre essa e outras oficinas, o Sebrae fica na Avenida Wilson de Souza Foz, no número 5137. O telefone é o 3405-9460 ou da Associação Comercial de Votuporanga, 3426-4044. E o tempo segue firme em todo o noroeste paulista. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira em Votuporanga e região. Olá, apesar da massa de ar frio e seco que se aproxima do estado de São Paulo pelo Espírito Santo, por aqui o tempo continua estável. O sol predomina com poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva. Em São Paulo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. As temperaturas permanecem amenas. Os termômetros registram mínima de 11 e máxima de 22 graus. Em Rio Preto, o dia é de sol entre poucas nuvens. A mínima é de 15 e a máxima pode atingir os 31 graus. Em Votuporanga, faz sol entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. A umidade do ar tem mínima de 51% e ventos de 11 km por hora. A mínima fica em 14 e a máxima em 33 graus. Até mais! E no próximo bloco tem os destaques esportivos nos comentários de Josiano Garofolo e ainda continua a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga. O candidato do Solidariedade, João Dado, apresenta as propostas do plano de governo. Não saia daí, o TV Jornal volta já. Chegou a hora do comentário esportivo e Josiano Garofolo já está aqui. Boa tarde, Josiano. Cave joga amanhã pela Copa Paulista, né? Exatamente, Stephanie. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Joga contra o Nacional, 3 horas da tarde, na Arena Plínio Marim. E para atrair o público aí nesse horário, né? Um horário que é muito ruim para quem trabalha aí, tem muita gente que eu estou sabendo que vai dar uma escapadinha do trabalho. A diretoria da Votuporanguense baixou um pouquinho o preço dos ingressos, terá o valor de meia entrada, o preço será 20, né? Mas todos serão vendidos a meia entrada, ou seja, R$10 na arquibancada lateral, onde os torcedores ali costumam, na hora do jogo, vai ter uma sombrinha bem legal para acompanhar essa partida. A Votuporanguense está embalada, venceu o jogo fora de casa contra o Comercial no final de semana e agora joga em casa aí contra o Nacional. E o torcedor dessa vez não poderá contar aí com a campanha do futebol sustentável, troca de 2 garrafas por ingresso, mas pelo menos tem o preço aí mais em conta para conferir as emoções dessa partida nesta quarta, 3 horas da tarde. O Cave que lidera o grupo 7 da Copa Paulista, já que venceu o primeiro jogo, e o outro confronto entre Red Bull e Nacional
terminou empatado e uma vitória amanhã pode ainda consolidar ainda mais a equipe na primeira colocação do grupo. E a Votuporanguense que tem uma novidade, se apresentou aí um atacante, o Miracema, né, o jogador de velocidade, se apresentou ao elenco da Votuporanguense e é o último reforço aí para essa fase, segunda fase da Copa Paulista, o jogador aí de 28 anos, Thiago Miracema, que já passou por vários clubes e chega aí para reforçar a Votuporanguense. Então tá dado o recado, hoje comentário um pouquinho mais curto aí por conta de toda a nossa programação especial das eleições, mas e aí lembrar aí, pessoal, que nesse meio de semana não tem Campeonato Brasileiro, apenas os jogos aí de ida da Copa do Brasil, mas isso a gente fala um pouquinho mais amanhã. Tá joia então, Josiano, muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde. Eleições 2016. A partir de hoje, 5 dias antes do primeiro turno das eleições de 2016, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, a não ser em flagrante ou para cumprimento de sentença criminal. Segundo o calendário eleitoral, essa garantia é válida até 48 horas após o pleito, ou seja, até terça-feira, às 5 horas da tarde. A regra está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral e tem como objetivo garantir o exercício do direito do voto pelo maior número possível de pessoas, sem ameaças ou pressões indevidas. Caso alguma prisão ocorra, o detido deverá ser imediatamente conduzido à presença do juiz competente, que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator. E ainda falando em política, a gente continua com a rodada de entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Votuporanga. Hoje, no Jornal da Manhã Unifev, quem apresentou as propostas do plano de governo foi o candidato do Solidariedade, João Dado. E você confere agora como foi. João Eduardo Dado Leite de Carvalho, 61 anos, é casado há 39, tem 2 filhos e 3 netos. Atuou como agente fiscal de rendas do estado de São Paulo por 32 anos e também trabalhou 6 anos no Banco Central. Foi deputado federal por 10 anos no período de 2001 a 2002, 2007 a 2010 e 2011 a 2014. João Dado é do Partido Solidariedade e concorre à Prefeitura de Votuporanga pela primeira vez. Ele tem o empresário Renato Martins, que também está aqui no estúdio acompanhando, do Democratas, como vice. Ambos fazem parte da chapa União por Votuporanga. Candidato, o seu tempo passa a correr a partir de agora. E eu já vou lá para a primeira pergunta. Estou aqui com o seu plano de governo. Nas últimas eleições, o senhor foi candidato a deputado federal, quase ganhou. Daqui 2 anos teremos de novo eleições para deputado. Caso eleito, o senhor não corre o risco de sair candidato a deputado na próxima? Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Josiano. Bom dia, Meg. Uma satisfação estar aqui com vocês, na TV Unifev, Rádio Unifev e também o Facebook. E dizer que essa pergunta é importante, porque fez parte de uma das contra-informações que vem surgindo. E nós registramos o nosso plano de governo e logo do início dele nós dizemos de maneira textual: assim compromissados durante os mandatos de 4 anos como prefeito e vice-prefeito. Ou seja, eu que já cumpri 10 mandatos eletivos na minha vida, 10 mandatos eletivos, sendo 3 de deputado federal e 7 em entidades de classe de âmbito estadual ou federal, cumpri todos os meus mandatos. E até destaco um detalhe, Luciano. No meu mandato anterior de deputado federal, eu fui convidado para ser ministro do Trabalho. Disse ao interlocutor, ministro-chefe da Casa Civil, Dr. Gilberto Carvalho, que eu havia sido eleito para ser deputado federal e não para ser ministro de Estado. Então, eu permaneceria como deputado federal. Então, dessa forma, isso demonstra uma história de cumprimento da palavra com aquelas pessoas que nós representamos. Eles, sim, são donos do mandato e a gente é apenas representante. Candidato, no plano de governo,
o primeiro item é saúde, e a gente notou aqui que das 18 propostas aqui do item saúde, pelo menos 12 requerem um alto investimento, né? Por exemplo, instalar ultrassom, raio-x e laboratórios de exames, além de ambulância 24 horas no mini hospital do Poço Bom, construir a clínica da mulher e da criança, atendimento 24 horas, entre outras. Investimento alto, né? Nesse momento que a arrecadação cai. Como é possível transformar todos esses objetos aqui em realidade? Josiane, essa pergunta me dá um gancho fantástico. Porque em função de 10 anos como deputado federal, eu adquiri uma experiência muito grande, muitos amigos, muitos contatos lá na esfera federal, que tributariamente concentra quase 70% do dinheiro do país. Então eu fui a Brasília e conquistei o Hemocentro, R$1 milhão com o deputado federal Fausto Pinato. Conquistei a Clínica da Mulher e da Criança, juntamente com o nosso vice, companheiro e amigo Renatão do Santa Cruz. Conquistamos a Clínica da Mulher e da Criança, R$1 milhão com o deputado Rodrigo Garcia. E também, é importante destacar, que no caso do Hemocentro, nós já temos o de acordo do ministro da Saúde, com quem eu estive terça-feira retrasada. Essa facilidade de contato com os parlamentares também nos permitiu R$700 mil do deputado Paulo Freire, do PR de São Paulo, para nós termos ultrassom, raio-x e laboratório de exames e ambulância lá no mini hospital do Poço Bom. Já existem as salas, faltam os equipamentos. E também o Monte Verde, o consultório municipal, também a creche do idoso. Monte Verde é o deputado Guilherme Mussi. No caso da creche do idoso, é o deputado federal, todos eles deputados federais, Simval Malheiros de Catanduva. Vejam vocês, estão dizendo por aí que nós não temos essas verbas garantidas. Quem é deputado, e apenas aqueles que são deputados e viveram a experiência de ser deputado, sabem que o deputado, uma vez escolhendo a sua verba, nada retira ela do orçamento. Ou seja, se um deputado diz para você, eu vou pôr R$1 milhão, ele vai pôr R$1 milhão. Aí vem a Constituição, em seu artigo 165, e diz, essa emenda que o deputado escolheu, ela é de cumprimento obrigatório, ela é de execução obrigatória. Não tem um prazo assim, mas ela vem. Ela vem no ano em que ela foi feita. Vamos dizer, o orçamento de 2017 vai ser feito até final de outubro de 2016 e votado até dezembro de 2016. Mas o deputado, tendo a manifestação de vontade expressa e gravada para a televisão, para o nosso programa de televisão, e a amizade que eu tenho com eles, a seriedade com que eu sempre tratei a causa pública, me dão a garantia, a segurança de que essas verbas já estão conquistadas para a nossa terra. Essa é a única forma de cumprir um plano de governo que foi feito por você, cidadão votuporanguense, pela senhora, pelas donas Marias, donas Margaridas, donas Luzias e assim por diante. Em 110 reuniões que fizemos nas casas dessas pessoas e que geraram esse plano de governo. Candidato, vamos falar agora de educação. O primeiro item aqui, viabilizar a implantação da Universidade Federal de Votuporanga, integrando ao projeto o Instituto Federal de São Paulo. Em São José do Rio Preto, Edinho Araújo, do PMDB, líder nas pesquisas lá naquela cidade, já protocolou em Brasília lá o pedido de criação da Universidade Federal do Noroeste Paulista. Caso o senhor eleito aqui, ele eleito lá, como que fica essa universidade? Vai para onde, candidato? Olha, eu penso que são coisas distintas. O ministro da Educação é meu amigo há mais de 15 anos. O ministro Mendonça Filho foi deputado comigo federal durante 8 anos. E gravou para nós a seguinte afirmação, que no nosso IFESP, que eu ajudei a conquistar, juntamente com o prefeito Júnior Marão e o saudoso senhor Halim Haddad, primo do então ministro da Educação, Fernando Haddad, foi conquistado há 5 anos atrás. Nos anos seguintes, nós aportamos recursos junto com o deputado Newton Lima, lá de São Carlos. Hoje não temos mais tantos recursos porque não fui reeleito. Mas o que é importante destacar, o ministro da Educação já declarou para nós que vai ampliar o número de cursos superiores. Nós temos apenas dois, Ciência da Computação e Engenharia Elétrica, Engenharia Civil. O ano que vem teremos Engenharia Elétrica e outros cursos superiores. Dessa forma, nós vamos criando musculatura universitária para que o nosso Instituto Federal se transforme
agregue uma universidade federal aqui em Votuporanga. Esse é um compromisso do ministro e tenho certeza que será cumprido por Sua Excelência. Candidato, no item 14 do seu plano de governo, funcionalismo e administração. É um assunto polêmico, né? Sempre debatido a questão de cargos comissionados. Tem um item que o senhor cita o seguinte: revisar a estrutura de cargos comissionados, adequando às necessidades indispensáveis ao serviço. Isso, na prática, significa que irá diminuir, cargos comissionados irão aumentar? Como é que fica a situação? A pergunta é muito boa. Alguns dizem que vão extinguir todos os cargos comissionados. Se isso for feito para a administração pública em Votuporanga, é preciso ter responsabilidade para saber, por exemplo, que 60% dos cargos comissionados da nossa estrutura administrativa são exercidos por funcionários de carreira. A menos que se demitam todos esses funcionários públicos de carreira, e não se sabe por que seriam demitidos, ou são maus funcionários ou não são, e se forem bons funcionários, nós não vamos demitir ninguém. Mas o que está escrito aqui é o seguinte: cargos comissionados que são dispensáveis, equivale dizer, tem duas funções que têm a mesma atividade, dois cargos que têm a mesma atividade, será eliminado um imediatamente. Ou cargos comissionados que eventualmente possam ser exercidos por servidores de carreira, serão eliminados. Ou, por exemplo, cargos comissionados que tenham concursos públicos ainda em vigor, também serão eliminados e serão chamados os servidores efetivos. Eu fui servidor público por 38 anos. Eu dou muito valor ao serviço público perene, aquele por concurso público, porque nós, agentes políticos, passamos. E a administração pública tem que permanecer com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua expertise e, portanto, daremos um grande ênfase nos cargos efetivos e não nos cargos comissionados. O candidato, ainda sobre esse assunto, mas voltando agora para a educação, também tem um item que o senhor fala em implantar um processo seletivo impessoal, transparente e com igualdade de condições para os cargos de diretor e coordenador de escola municipal. Por que isso é necessário? Olha, hoje esse procedimento já é adotado. Nós temos todos os diretores, vice-diretores e coordenadores de todas as escolas públicas, portanto, das 29 escolas nossas públicas municipais, exercidos em comissão por, na maioria das vezes, 90% são professores da rede municipal que têm um cargo comissionado e, portanto, foram escolhidos. É a mesma situação que eu falei daqueles 60% de servidores efetivos que exercem cargos comissionados. É o caso aqui. E vejam por que nós apoiamos esse tipo de escolha e não fazer um concurso público para coordenador ou diretor ou vice-diretor. Porque, fazendo através de processo seletivo, nós temos flexibilidade para que aquele servidor público de cargo efetivo de professor e que esteja exercendo um cargo de coordenador e que, eventualmente, não se adapte à estrutura administrativa, traga mais problemas que soluções, ele possa ser feito um novo processo seletivo e ser substituído, coisa que não seria possível se fosse ali um cargo efetivo de diretor. Entendo que o cargo de diretor se enquadra exatamente naquilo que prescreve a Constituição Federal, quando diz que cargos em comissão podem ser exercidos no caso de serem cargos de direção, e é o caso específico desse item que nós vamos manter o processo seletivo. Não quer dizer que vamos substituir todos aqueles que lá estão, mas vamos estudar as adaptações, as adequações de todos os que estão exercendo as funções de diretor, vice-diretor e coordenador de escola, para ver se há a necessidade ou não de haver substituições, mas manteremos o processo seletivo e não concurso público para um cargo de diretor, de vice-diretor ou de coordenador. Candidato, agora o assunto é trânsito, transporte e segurança, o item 3. O senhor fala aqui em preservar e investir, quando necessário, em equipamentos para redução de velocidade em pontos críticos e também na sinalização de trânsito, diminuindo o número de acidentes. Entendemos que a alta velocidade aí, talvez, e a imprudência são as maiores causas, né, dos acidentes. Mas vem mais radar por aí, candidato? Como é que está? Não, o que vai acontecer é que vem menos radar móvel.
nós vamos fazer a adaptação da utilização dessa força de trabalho, que são os agentes de trânsito, para que, ao invés de utilizarem radares móveis, eles vão estar nos ajudando na proteção da vida de crianças, na proteção daqueles que procuram os postos de saúde, os consultórios municipais, daqueles que procuram o IFESP, daqueles que procuram escolas estaduais, enfim. Os agentes de trânsito vão estar controlando o trânsito nas regiões onde ocorre muito afluxo de pessoas, ali na Santa Casa, naquelas passarelas, naquelas passagens, né, de pedestres. E dessa forma, ao invés de multarem com radares móveis, eles vão estar protegendo a vida das pessoas, a vida das crianças, a vida de idosos. Dessa forma, nós vamos preservar os radares fixos, vamos analisar muito bem quais os pontos críticos em que eles têm que ser mantidos e fazer uma sinalização ainda maior desses radares fixos, como estabelece o Código de Trânsito Nacional. Então, nós apenas vamos cumprir a lei federal que determina a identificação de um radar, de um controle eletrônico de velocidade, através de uma sinalização prévia, ou seja, o radar fixo não é para multar, é para controlar a velocidade. Além disso, Luciano, uma coisa importantíssima, nós vamos padronizar as velocidades nas pistas duplas, porque nós temos problemas em Votuporanga. Você vem, por exemplo, passa pela rodoviária, ali na Antônio Augusto Paes. Aí você entra na Horácio Santos. A Antônio é 50 por hora, a Horácio Santos é 40. Você é multado. Automaticamente você está multado, você não percebe a mudança da velocidade. Se nós temos a velocidade estabelecida em 60 por hora em todas as avenidas, nós teremos um trânsito mais conhecido, inclusive por pessoas de fora, que ficam sem condições de saber aonde é 40, onde é 50, onde é 60, e nas pistas que são simples ou que são estreitas, nós teremos a velocidade de 50 por hora, todas elas controladas por radares em número suficiente apenas nos pontos críticos. Candidato, assunto agora, item 4, assistência social. O primeiro item já fala em reestruturar a Secretaria de Assistência Social, tornando mais eficaz o atendimento à população carente. Por que essa reestruturação na visão do candidato? Hoje nós temos uma realidade em que cargos da secretaria, de outras secretarias, são exercidos na Secretaria de Assistência Social e vice-versa. Cargos da assistência social estão sendo exercidos em outras secretarias. Nós vamos trazer todos eles para dentro da Secretaria da Assistência Social. Nós temos uma diretoria cuidando de 2 assuntos distintos, então nós vamos especializar, fazer com que haja uma especialização. Por quê? Porque no nosso governo nós vamos cuidar de gente. E cuidar de gente é necessário que a assistência social seja a menina de ouro, seja aquele ponto fulcral em que a administração se debruça para atender principalmente aqueles que mais precisam do poder público, que são os mais carentes, que são os desvalidos, que são os sem-abrigo, que são as crianças carentes da nossa terra, que são os idosos e assim por diante. E é importante destacar que nós vamos ter uma verdadeira revolução para o bem, porque em 2016, apenas para exemplificar, nós temos para o orçamento das entidades assistenciais R$ 1.100.000 do Poder Municipal. Poder Federal nada tem repassado às nossas entidades, num crime contra a assistência social praticado anteriormente pelo governo PT, agora pelo governo PMDB. Então, nós não faremos isso. Nós vamos continuar mantendo R$ 1.100.000, R$ 1.200.000 do governo municipal e já temos mais R$ 1 milhão para 2017 do deputado federal Floriano Pêssaro, nosso secretário de Assistência Social, que já se comprometeu com o nosso município, com o nosso povo, gravou para o nosso programa de televisão e temos a convicção que essa palavra será cumprida e nossas entidades estarão com mais R$ 1 milhão, quase 100% a mais de recursos para cumprirem com a sua função social, a mais nobre dentre todas as funções do poder público. Candidato, um pouco menos de 4 minutos para terminar, passou rápido, né? Habitação, um assunto de interesse aí da maioria dos votuporanguenses. O senhor promete aqui viabilizar a construção de mais de 2.000 casas em parceria com a CDHU e o programa Minha Casa Minha Vida, sendo 50 unidades em Simonsen e mais 500 lotes a preços populares. Eu queria que o senhor
falar sobre isso e destacasse como que vai funcionar esse programa de lotes a preços populares. Isso é muito importante. A pergunta é básica e que diferencia a nossa proposta de qualquer outra. Em primeiro lugar, em função da nossa amizade com o secretário da Habitação, o deputado federal Rodrigo Garcia, e a proximidade dele com o nosso vice, Renatão, vai fazer com que o nosso município seja aquinhoado, seja concedido ao nosso município 2.000 casas no regime CDHU, o programa Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista. Por que isso é importante? Porque os recursos decorrentes desses programas são do governo federal, são do governo estadual e não eram a prefeitura. E por que 50 unidades em Simsem? Porque aquela comunidade está carente de residências. Nós precisamos eliminar em Simsem o flagelo que é pagar aluguel e muitas vezes não conseguir pagá-lo. E aqui na questão dos 500 lotes a preços populares é que está a grande diferenciação. Eu posso comprar com dinheiro da prefeitura, portanto, nosso dinheiro, 10 alqueires e fazer 500 lotes populares. Eu já gastei 5 milhões de reais. Aí eu gasto mais 8 milhões de reais para deixá-los em condições de serem oferecidos à população. Eu usei 13 milhões de dinheiro público. Para quê? Para financiar em 20 anos, parte do nosso público, financiar em 20 anos esses lotes populares. Eu acho que é muito mais inteligente, é muito melhor para a economia do nosso povo, é muito mais adequado para esse momento econômico de dificuldades, que nós recorramos à Secretaria da Habitação, que nos repassa os 13 milhões de reais de dinheiro do Estado, nós não gastamos nada da Prefeitura e 500 habitantes da nossa terra vão ter a possibilidade de ter um lote popular. Essa diferença só se conquista com força política. Não tem outra forma. Tem que ter força política para ir lá no secretário da Habitação, no deputado Rodrigo Garcia, e dizer: deputado, conceda para nós 500 lotes populares. E ele gravar isso para a televisão e, dessa forma, haver o compromisso expresso, gravado dele para com a nossa população. E com isso a prefeitura não vai se onerar. Candidato, 1 minuto apenas, mas uma pergunta aqui de esporte, né? O senhor fala em desenvolver ações voltadas ao contínuo fortalecimento do Clube Atlético Votuporanguense e seu plantel, mas, pelo menos no plano de governo, nada sobre a conclusão de etapas que restam da arena. O senhor pretende olhar cobertura, iluminação do estádio também? Bem rapidinho, para depois o senhor ter as considerações finais. A cobertura foi recurso de emenda minha, viu, Luciano, Josiano? Eu trouxe R$1.100.000 que vão ser usados para cobertura, conquistamos mais 800 mil reais junto ao deputado Fausto Pinato, e ao ministro Pisciani, para que nós pudéssemos concluir aquela etapa de obras. Elas serão concluídas, já temos o recurso e não há dúvida sobre isso. E a questão do plantel, nós vamos formar pratas da casa. Essa é a nossa grande tarefa, formar uma geração esporte e com isso nós temos uma saúde melhor para o nosso povo. Candidato, encerrou o tempo? O senhor tem 2 minutos agora para as considerações finais, candidato. Bom, as minhas considerações finais são no sentido de que esse plano de governo, que eu mostro para vocês, nossos telespectadores, nossos ouvintes, ele foi construído através da opinião das pessoas. Portanto, ele não é meu, não é do Renato, é das pessoas. Segundo, para cumprir obras, cumprir plano de governo, que as pessoas querem que seja cumprido, só tem um jeito. Tem que ter força política, ir em Brasília, onde está quase 70% do dinheiro público, trazer esses recursos, fazer as obras e cumprir o dever do administrador, que é atender o interesse do nosso povo. Essa é a nossa forma de governar, cuidando de gente com experiência, com conhecimento político, com força política. E acreditamos que dessa maneira Votuporanga vai avançar ainda mais. Tem 20 segundos ainda. Tem 20 segundos ainda. Esses 20 segundos é para agradecer a TV Unifev, agradecer a paciência do senhor e da senhora que nos ouviram e dizer: podem confiar. Quem muito fez por Votuporanga, 70 milhões de reais em obras, muito vai fazer com a homenagem do seu voto, com a honra do seu voto. Amanhã o bate-papo é com Roberto Lamparina, do PSOL. O Jornal da Manhã Unifev é ao vivo pela rádio e TV Unifev e também pelo Facebook a partir das 8h15 da manhã. O tema é plano de governo, não perca. E você confere agora as agendas dos candidatos à Prefeitura de Votuporanga nesta terça-feira.
candidato João Dado do Partido Solidariedade pela manhã teve entrevista na TV e Rádio Unifev e também na Rádio Líder. À tarde ele tem agenda com empresas não divulgadas e à noite ele participa de reuniões. O Oswaldo Carvalho, do PMDB, pela manhã teve visitas em empresas não divulgadas, à tarde ele tem gravação de seu programa eleitoral e à noite ele participa de reuniões. Roberto Lamparina, do PSOL, pela manhã teve reunião com seu partido e entrevista na Rádio Cidade. À tarde ele faz campanhas pelos bairros não divulgados. E o TV Jornal, primeira edição, fica por aqui. Para rever nossas reportagens, você já sabe, facebook.com/TV Unifev ou ainda no nosso site, tvunifev.com.br. Para você, uma ótima tarde e até mais!